No episódio de hoje, vitória sobre a morte. Para tratarmos desse tema, nós trabalharemos 5 lições em cima do Monte da Transfiguração, momento no qual Jesus Cristo teve o rosto transfigurado, seu rosto parecia como o sol, suas vestes brancas como a neve, houve algo sobrenatural ocorrido ali, e apareceram Moisés e Elias ao lado de Cristo. Através desse episódio registrado nos Evangelhos, nós vamos apresentar 5 lições que vão nos dar um norte muito maravilhoso para entendermos a vitória do Evangelho sobre a morte. Permaneça conosco, desde já eu peço que você clique aí nesse botãozinho de inscrever-se, então peço que você se inscreva, comente o que julgar relevante e também compartilhe com os seus contatos para que mais e mais pessoas possam ter um contato com o Evangelho. Muito bem, primeiro ponto é sobre Pedro. Pedro estava presente, ele foi uma testemunha ocular do fenômeno, e a iniciativa de Pedro foi construir uma tenda para cada um deles. Pedro disse assim: Senhor, permita que eu construa uma tenda para o Senhor, uma para Elias e outra para Moisés. A primeira lição que nós tiraremos aqui é de que o mundo espiritual, ele não é fumaça. O mundo espiritual não é etéreo. Tudo que existe tem um corpo. O único ser incorpóreo é Deus. Deus é espírito. Tudo o que há tem corpo, seja pequeno ou grande. Desde planetas, estrelas que têm corpos celestes imensos, algumas estrelas chegam a milhares de vezes o tamanho do Sol, e o Sol é 1 milhão de vezes o tamanho da Terra, e a Terra é muito maior do que nós. Então, numa escala, nós nem apareceríamos diante de determinadas estrelas. Seríamos como micróbios, bactérias, minúsculos proporcionalmente. Porém, mesmo a menor partícula, até a maior das estrelas, tudo tem um tamanho, tudo tem uma forma, tudo tem uma moldura. Deus é o único que não tem tamanho, não tem limites, não tem moldura. Deus não cabe na visão humana, porque mesmo o Sol, que é muito maior do que nós, ele cabe no nosso ângulo de visão. Qualquer objeto, ele mesmo os pequeninos, que não são vistos a olhos nus, eles podem ser vistos diante de um instrumento óptico, de maneira que tudo tem um tamanho exceto Deus. E quando Pedro teve a iniciativa de fazer uma tenda sobre cada um deles, nos ensina uma lição muito importante. No Antigo Testamento, houve aparições de anjos. Em algumas dessas aparições, os anjos mastigaram, engoliram, comeram alimentos. Ou seja, mesmo os seres espirituais, eles são capazes de interagir conosco no âmbito físico, porque eles têm corpos. Paulo escreve de modo muito próprio sobre isso, em sua carta aos Coríntios, quando ele mostra essa relação. De fato, ele diz, muitos tipos de carnes, há muitos tipos de corpos. O homem tem um tipo de carne, o peixe tem outro tipo de carne, os corpos celestes têm um tipo de corpo. Porém, todos eles têm a sua determinada glória e todos eles estão no plano físico, no plano material. O céu não é uma abstração, o céu não é fumaça. A realidade espiritual ela é concreta, por mais que seja diferente da nossa. Então essa lição é muito importante para entendermos. Só Deus é espírito, Deus é único e imortal. Deus é o único que não cabe, ninguém pode ver a Deus. O Moisés ele teve a tentação de ver a Deus, né? E ele pediu ao Senhor, permita que eu veja a tua glória. E o Senhor disse, ninguém poderá me ver e permanecer vivo. A glória de Deus, ela excede a capacidade de qualquer criatura de administrar, de tangibilizar a Deus. Deus não é tangível. Eu repito, Deus não tem moldura. Todas as demais criaturas têm. Nos Evangelhos, Jesus diz, ninguém jamais viu a Deus, mas Jesus revelou quem é Deus. Filipe, ele teve a mesma tentação de Moisés. Ele falou, Senhor, se referindo a Jesus, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Então Jesus diz, tanto tempo estou convosco e ainda pedes para que mostre o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a expressa imagem do Deus invisível. Jesus encarnou como um homem para revelar simultaneamente, olha que maravilha isso, Jesus revela simultaneamente a expressão máxima do homem
porque Jesus ele revela tudo aquilo que um homem pode ser no seu máximo potencial, e simultaneamente também Jesus revela quem Deus é. Jesus revela o caráter de Deus. Jesus revela que Deus não é aquela caricatura que muitos têm, especialmente quando leem o Antigo Testamento, de um Deus punitivo, de um Deus vingativo, de um Deus tirano. Não. Jesus veio revelar que Deus é amor, porque segundo o Evangelho, Deus amou o mundo e enviou o seu Filho. Ou seja, o Evangelho é a execução de um Deus amoroso, que ao longo de toda a história prometeu de que o homem seria resgatado, desde o Gênesis. Quando Adão e Eva caíram em transgressão, entrou a promessa do Evangelho ainda no Gênesis, e foi prometido que o descendente de Eva pisaria na cabeça da serpente. Essa primeira lição é muito importante, porque a falta de entendimento nesta lição gera muitas heresias e falsas doutrinas. E com respeito à vitória sobre a morte, precisamos entender esse ponto de modo muito claro. Deus é espírito, Deus é imortal, Deus é invisível. Nós, em franca oposição, somos mortais, somos finitos e temos um corpo. Não existe vida sem corpo. Não existe vida sem corpo. Então, qualquer tentativa de estabelecer de que quando este corpo, meu invólucro, quando o tabernáculo de Deus, que somos nós, quando este tabernáculo cai no chão morto, muitos têm a tendência de acreditar que existe algum componente que permanece e vaga e vai para onde? Uns dizem que vai para o inferno, outros vão para o céu, outros ficam no purgatório, uns vão para o mundo... Enfim, essas conjecturas, elas não têm nenhum respaldo bíblico. Uma vez que é impossível que haja vida sem corpo. Porque o corpo, ele é o invólucro da vida. E a palavra de Deus nos dá evidências muito claras nesse sentido. Portanto, essa é a primeira lição. O intuito de Pedro, a iniciativa de Pedro, ela apresenta essa lição tão importante, que de fato, Jesus, Moisés e Elias, em um evento sobrenatural, em um evento que envolvia poder e glória, e coisas que veremos nas outras 4 lições, que são maravilhosas de entendermos. Eles, embora tivessem num aspecto e num plano sobrenatural, mesmo assim tinham um corpo, porque não existe vida sem corpo, só Deus é espírito. Uma grande verdade é que, muitas vezes, o escritor bíblico ele tem dificuldade de apresentar verdades que são praticamente impronunciáveis. Paulo descreveu isso quando ele foi arrebatado até o 3º céu. Ele escreve, não sei se em corpo ou em visão, o fato é que quando ele terminou essa experiência, ele não conseguiu explicar o que ele tinha presenciado. E por semelhante modo, muito frequentemente os escritores bíblicos, eles fazem recursos literários, recursos poéticos, para tentar apresentar uma verdade que vai além da compreensão. Nesse caso, o evangelista escreveu que o rosto de Jesus resplandecia como o sol. Foi a expressão sol foi utilizada para tentar traduzir algo que ele percebeu nesse fenômeno. E isso ocorreu também, por exemplo, quando Moisés, a respeito de Moisés está escrito que ele falava face a face com Deus. É um recurso dentro do vocabulário humano para traduzir a experiência de intimidade que Moisés tinha com ele. Porém, o próprio Moisés afirma que ninguém jamais viu a Deus, que quando houve o Monte Sinai, ele exortou os israelitas, olha, que vocês não caiam nesse engano, porque vocês não viram aparência alguma. Então, quando Moisés escreve que ele falava face a face com Deus, é um recurso um recurso gramatical, poético, linguístico, para traduzir intimidade. Ou mesmo com respeito ao Monte Sinai. É falado de que as tábuas foram escritas pelo dedo de Deus. Observe, Deus não é antropomórfico, Deus não tem mãos, braços, pernas, olhos. Mas, frequentemente, esses recursos são utilizados para apresentar a soberania de Deus, como os olhos do Senhor repousam sobre toda a terra, o dedo de Deus escreveu em tábuas de pedra. Porém, à luz dos evangelhos, fica muito claro de que dedo de Deus é o Espírito de Deus.
Jesus ele apresenta nos evangelhos, Evangelho de Lucas e Evangelho de Mateus, unindo os dois relatos, fica evidente de que o dedo de Deus é um jeito de apresentar o Espírito de Deus. No Evangelho de Mateus também, quando Jesus é batizado, o escritor narra de que o Espírito desceu como uma pomba. Não foi uma pomba propriamente dito, mas a glória do Senhor repousando, a glória de Deus repousando sobre Cristo, parecia uma pomba descendo do céu. Foi um recurso literário. E precisamos entender essa poesia da Bíblia, para não entendermos que era de fato um dedo escrevendo em tábuas de pedra, era uma pomba repousando sobre Cristo, são os olhos de Deus sobre a terra, são figuras de linguagem. E isso não empobrece o texto, muito pelo contrário, isso enriquece para nós percebermos que estamos diante de realidades insondáveis. Estamos diante de realidades que são impossíveis até mesmo de serem colocadas no papel. Então isso é algo muito importante para nós discernirmos, porque o rosto de Cristo resplandecendo como o sol, ele apresenta uma antecipação da glória. Porque o Evangelho está apresentando algo que Apocalipse apresenta. Quando o livro de Apocalipse, João, ele apresenta Jesus glorificado, ele também tenta traduzir usando bronze polido, entre outras imagens que tentassem apresentar a glória de Cristo após a sua ressurreição e ascensão aos céus. E essa antecipação da glória, ela nos dá também um vislumbre da tensão que existe entre o já e o ainda não. Entre o já e o ainda não. Porque verdadeiramente, diante dos evangelhos e diante do Novo Testamento, existe uma tensão entre o já estar na glória, viver segundo a plenitude do Espírito, e aquilo que nós ainda seremos mediante a manifestação do reino de Deus. Existe essa tensão, porque nos evangelhos é dito que nos foi dado poder para sermos feitos filhos de Deus, mas também ainda nós não somos tudo aquilo que podemos ser. E essa tensão, ela faz parte da dinâmica da vida terrestre, dessa vida no mundo de pecado. Tem um relato interessante no livro de Atos, capítulo 6, quando os homens que acusavam Estevão viram o rosto de Estevão como se fosse um anjo. Que maravilha! Foi ali ocorreu em Estevão, que era cheio do Espírito Santo, uma antecipação da glória que será manifestada sobre os filhos de Deus, porque Jesus disse que na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, porque serão como anjos no céu. Veja que algo tremendo estamos vendo aqui. Na vitória sobre a morte, vemos que existe já neste plano, nesta vida, uma antecipação da glória. O rosto de Jesus resplandecia como o sol. O rosto de Estevão parecia o rosto de um anjo. E mesmo já nessa vida, mesmo tendo natureza caída, natureza pecaminosa, inclinações, propensões, nesta vida nós já devemos desfrutar da plena vitória sobre os nossos pecados. Na glória, teremos um corpo glorificado, não teremos mais suscetibilidades, não teremos mais inclinações, mas desde já, antes da morte, antes da ressurreição, antes da glorificação, desde já, devemos experimentar no Senhor a plena vitória sobre as nossas debilidades. Lição número 3. Elias apareceu ali nesse momento no Monte da Transfiguração. De acordo com o relato bíblico, Elias, assim como Enoque, ascenderam ao céu sem ver a morte. Que privilégio! Elias foi envolvido num redemoinho e subiu ao céu, sem experimentar a velhice, sem experimentar as doenças que conduzem à morte, sem experimentar as angústias de uma decadência física, fisiológica. Elias foi levado ao céu sem ver a morte. Isso é uma notícia, é um testemunho histórico que aponta para a última geração. Porque, de acordo com os escritos do Novo Testamento, especialmente Paulo, ele apresenta de que nem todos morrerão, mas todos serão glorificados. Os mortos em Cristo e os que estiverem vivos mediante a proximidade da vinda de Cristo, ambos contemplarão o Senhor vindo nas nuvens dos céus e vão passar pelo processo da glorificação.
E Elias representa aqueles que estarão vivos mediante a vinda de Cristo. Isso é maravilhoso. Então, tanto Enoque quanto Elias já experimentam algo que nós experimentaremos muito em breve, porque, vamos combinar aqui, os sinais da volta de Cristo são percebidos hoje até por aqueles que não estudam a Bíblia. As evidências são mais do que claras. Nunca foi tão iminente a volta de Cristo. E haverá uma geração que não experimentará a morte. E Elias, ali ao lado de Cristo, estava ali representando aqueles que, assim como ele, estarão ao lado do Cristo glorificado, sem terem experimentado a dureza do aguilhão do pecado, que é a morte. Lição número 4, Moisés. Moisés aparece ao lado de Jesus e Elias. Com Elias, nós temos indicações no Antigo Testamento que favorecem entender que, de fato, Elias foi ao céu e ali apareceu junto a Jesus. Moisés nos traz um pouco mais de dificuldade, porque o Antigo Testamento, ele deixa alguns buracos, que só foram resolvidos no Novo Testamento. Por exemplo, Sansão. Sansão foi um homem que foi o homem mais forte do mundo, enquanto Salomão foi o homem mais sábio do mundo, Sansão foi o homem mais inteligente. E os dois apresentam a ironia da natureza humana, mostrando que nem por força, nem por violência, nem o mais sábio conseguiu conduzir pela sua própria sabedoria uma vida ilibata diante do Senhor, assim como nem o mais forte, porque nós somos blindados pela graça, não pela inteligência e nem pela força. Mas, de todo caso, quando Sansão teve uma vida, infelizmente, cheia de conflitos e confusões, e você sabe, Sansão teve muitas fraquezas. Ele, embora foi o homem mais forte fisicamente, ele era fraco em termos morais. E os irmãos de Sansão, quando foram pegar em meio aos escombros do palácio o corpo, morto, os restos mortais de Sansão, olha, eu não tenho dúvida de que aquela geração enterrou Sansão com um coração muito apreensivo, porque era uma incógnita. É como você fazer o velório de alguém que levou uma vida envolvida com prostituição, com bebedeira, com farra. Você vai fazer o velório e você fica assim, só Deus para ter misericórdia, só Deus pode julgar, mas Sansão morreu nesse mistério. E somente o escritor de Hebreus, no capítulo 11, colocou luz sobre esse episódio, mostrando que Sansão morreu justificado pela fé, porque Sansão está na galeria da fé. Louvado seja Deus por isso. Sansão morreu perdoado e estará nas mansões celestiais, porque Deus alcançou Sansão nos seus últimos momentos, como alcançou o ladrão na cruz e como alcança muitas pessoas que, infelizmente, andaram vagueando, mas foram alcançadas pela graça de Deus. Louvado seja o Senhor. O mesmo acontece com relação a Moisés. No Antigo Testamento é apresentado de que ele foi enterrado, foi sepultado. E permaneceu durante séculos uma incógnita com relação a Moisés. Ele aparece no Monte da Transfiguração. Como conciliar as duas coisas? Se ele morreu, foi sepultado e aparece no Monte da Transfiguração. Existe um texto na carta de Judas em que ocorre algo misterioso para entender, porque há uma disputa em torno do corpo de Moisés. Uma disputa entre Miguel e Satanás. Satanás estava pretendendo impedir que algo acontecesse, estava disputando o corpo de Moisés. O corpo de Moisés para Satanás era uma espécie de troféu, porque Moisés ele era o homem mais manso da terra. Porém, Satanás agiu muito poderosamente sobre o povo de Israel, fazendo muitas coisas para que o povo murmurasse, o povo caísse em imoralidades, o povo caísse em pecados abertos, pecados secretos. O diabo agiu muito sobre o povo de Israel, e infelizmente age sobre o povo de Deus desde o Éden até o final dos dias. Não é à toa que está escrito que o diabo é como um leão que anda ao derredor, querendo devorar alguém. Pois então, Moisés, mesmo sendo o homem mais manso da terra, Moisés, num ato de ira, ele feriu a rocha quando deveria ter falado com a rocha. E por conta desse pecado, que foi um pecado de rebelião, ele não entrou na terra prometida, avistou a terra com os olhos e foi sepultado. E o texto de Judas diz que Satanás ele tentou lutar a favor de reter o corpo de Moisés. Isso fica uma incógnita da razão pela qual ele procurou fazer isso. E Paulo nos dá a luz sobre esse assunto.
Louvado seja Deus pelos escritos de Paulo. Porque na sua carta de Paulo aos Romanos, ele nos diz no capítulo 5, verso 14, uma verdade maravilhosa. Está escrito que a morte reinou desde Adão até Moisés. A pergunta é, por que é que a morte reinou desde Adão até Moisés? A resposta, porque Moisés foi o primeiro habitante deste mundo a ser ressuscitado pelos méritos do sangue do Cordeiro. Que maravilha! Que notícia maravilhosa! Depois de Moisés, nós temos relatos de ressurreição na Bíblia. Elias, Deus usou Elias para ressuscitar um menino morto, assim como Deus também usou Eliseu para ressuscitar um menino morto. Então, há relatos de ressurreição no Antigo Testamento, porém o primeiro deles foi Moisés. Moisés é o primeiro registro histórico de ressurreição. Alguns chegam a concluir de que Jonas também foi ressuscitado, porque de acordo com o livro de Jonas, no capítulo 2, dá evidências de que ele pode ter passado por uma morte, de fato, ter sido ressuscitado, e não seria estranho, porque já houveram outros relatos de ressurreição antes dele, mas o ponto agora é, de acordo com Romanos 5,14, a morte reinou desde Adão até Moisés. Moisés, portanto, teria sido a primeira ressurreição, e isso fecha e nos dá entendimento de que, no Monte da Transfiguração, Elias representava ali os que serão levados ao céu sem ver a morte, portanto é um tipo da última geração, e Moisés representa os bem-aventurados que morrem no Senhor. Que maravilha! Teremos ali, portanto, dois representantes indicando que em Jesus Cristo não há morte, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Alguns tentam se defender dessa verdade apresentada por preconceitos ou paradigmas que precisam ser entendidos. Porque muitos pensam, não, Moisés não pode ter sido o primeiro a ressuscitar porque Jesus tinha que ser o primeiro a ressuscitar. Bom, é importante entender. Número 1, Elias e Eliseu ressuscitaram pessoas. Número 2, o próprio Jesus ressuscitou pessoas antes dele mesmo morrer. Então esse argumento é falho. Segundo ponto, entender que tudo foi criado em Cristo. A gente precisa entender isso, tudo foi criado em Cristo. E Jesus é a ressurreição e a vida. Portanto, Adão foi criado em Cristo e Moisés foi ressuscitado em Cristo. Não é porque Moisés ressuscitou antes da encarnação de Cristo que ele ressuscitou por qualquer outra força que não seja a força de Jesus Cristo. Porque Deus criou o mundo em Cristo e Deus ressuscita pessoas e ressuscitará pessoas em Cristo. Porque em Cristo tudo subsiste. Nós estamos diante de verdades incríveis, maravilhosas. Tudo subsiste em Cristo. Jesus, ele é o Verbo, é a ação de Deus. E ele se fez carne, habitou entre nós. E mesmo aqueles que morrerem, se morrerem em Cristo, serão ressuscitados. Quinta e última lição, Paulo escreve um dos capítulos mais maravilhosos do Novo Testamento, porque trata de detalhes a respeito da ressurreição, e a ressurreição ela é a palavra de Deus final para essa vida. Veja, quem entende essa maravilha não teme mais a morte. Quem entende essa verdade da vitória sobre a morte, não tem mais medo de espada, de fogo, de prisão, de perseguição, o que quer que seja. Porque ao morrermos em Cristo, verdadeiramente seremos ressuscitados. E olha o que Paulo escreve em sua carta aos Coríntios. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. E se somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Por quê? Se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Olha o verso 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Veja, aqui é um detalhe que eu quero chamar sua atenção. Os que não creem nessa realidade da vitória sobre a morte é chamado por Paulo de falsas testemunhas. E eu te pergunto, então quem seriam as verdadeiras? As verdadeiras testemunhas podem ser presenciadas ali no Monte da Transfiguração. Porque no Monte da Transfiguração existiram ali duas testemunhas, apareceram duas testemunhas
Moisés e Elias, apresentando que em Cristo a morte não terá a última palavra. Moisés sendo testemunha daqueles que vão ressuscitar em Cristo, e Elias sendo testemunha daqueles que estarão vivos mediante a volta do Senhor Jesus. E ambos, mortos e vivos, serão glorificados e nunca mais verão a morte. E como está escrito, naquele dia já não haverá morte, não haverá pranto, não haverá dor, porque as antigas coisas já passaram. Aqui eu finalizo com a última bem-aventurança apresentada no livro de Apocalipse. Bem-aventurados os que têm parte na primeira ressurreição, porque sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Veja, Moisés morreu, mas morreu a primeira morte, que é uma morte que pode acarretar até bebezinhos indefesos, até homens maduros. A primeira morte ela é consequência da deterioração genética herdada de Adão. Essa primeira morte não provém da culpa. Essa primeira morte ela provém do fato de que nós nascemos numa realidade deteriorada por conta do pecado. Agora, a segunda morte, ela não tem autoridade sobre os que morreram em Cristo. Porque aos homens foi dado morrerem uma única vez, vindo depois disto o juízo. Os que morreram duas vezes, que tragédia! Os que morreram duas vezes, sendo a segunda morte a morte eterna, são aqueles que morreram sem crer em Cristo, morreram sem obras, morreram sem fé. Esses morreram a primeira morte, vão ressuscitar para receberem a sentença da condenação final. Porque importa que todos nós comparecemos diante do tribunal de Cristo. E os que morreram sem fé, os que morreram sem Cristo, eles serão julgados um por um. E mediante o julgamento final, o juízo final, serão, infelizmente, exterminados pelo lago de fogo e enxofre. E o lago de fogo e enxofre nada mais é do que uma metáfora da segunda morte, onde, infelizmente, os que rejeitaram a graça e o evangelho serão exterminados como se nunca tivessem existido. Vimos aqui, então, lições poderosas. Eu peço que você se inscreva nesse canal para que ele cresça, compartilhe e curta essa mensagem. Nós vimos aqui lições incríveis. Moisés e Elias são testemunhas históricas de que Deus prevalece sobre a morte, porque Jesus é a ressurreição e a vida. Que Deus te abençoe.